pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Amém. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Que essa canção se cumpra na nossa vida nessa noite. Amém? Que o Senhor Deus fale ao nosso coração e que nós possamos estar cada vez mais perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus nós estivermos, nós estaremos mais seguros. Amém? Você crê nisso? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele envia essa carta aos romanos. Essa nação, esse povo, os romanos, eles são e foram um povo muito poderoso. Quem esteve em Israel teve a oportunidade de perceber isso. As grandes construções que Herodes construiu, ele foi considerado um dos maiores construtores da história, Herodes. E ele fez grandes coisas, grandes construções físicas. Um povo extremamente inteligente, um povo entendido, sábio. E o apóstolo Paulo envia essa carta aos romanos e ele adverte os romanos de diversas coisas. E eu queria compartilhar com você essa palavra que Deus colocou no meu coração algumas semanas atrás. Eu e a Carla, nós estávamos num seminário de evangelismo em Itu. E durante o seminário, Deus colocou essa palavra no meu coração. Que nós não devemos nos conformar com este mundo e devemos ter uma renovação de mente. Então eu queria compartilhar com você algumas coisas que Deus começou a falar comigo a respeito disso. Mas antes, no versículo 1, apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo. Como nós podemos oferecer, irmãos, o nosso corpo como um sacrifício vivo? Sacrifício é quando você oferece algo, né? Quando há uma morte, você está oferecendo, é um sacrifício. A Bíblia se refere por diversas vezes de sacrifícios, e um deles foi do nosso Jesus, que foi crucificado e se entregou na cruz por nós. Então nós, como filhos de Deus e discípulos do Senhor Deus Todo-Poderoso, devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. E agora eu queria que você abrisse comigo em João, Evangelho de João, volta um pouquinho. João 3. Versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, quando ele veio até a terra, ele veio para estabelecer o reino de Deus. Amém? Você crê nisso? Jesus, ele veio para cravar a estaca da salvação nessa terra, e através dela, hoje, nós fomos alcançados pela salvação de Jesus Cristo. E a partir do momento que Jesus veio até a terra,
Ele formou os seus discípulos e ele disse, agora ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso foi a expansão do reino de Deus aqui na terra. Deus ele tem preparado para nós um novo céu, uma nova terra, uma nova morada, onde nós habitaremos com Deus pela eternidade. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos já moradores e cidadãos do céu. E temos que agir como um cidadão do céu, que vive eternamente. E Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. O nascer de novo que Jesus se refere aqui é nascer da água e do Espírito, é o batismo. O mandamento de Jesus. Todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Então, se você não é batizado ainda, ore ao Senhor Deus e peça para Ele a oportunidade para você se batizar. Depois você pode estar passando ali na mesa dos coordenadores do culto, eles passarão para você a próxima data de um possível batismo e ali você vai poder nascer de novo, ser uma nova pessoa. E quando você nasce, o que significa o batismo? Você nasce de novo, você se torna uma nova pessoa. Deus apaga todo o seu passado, Deus esquece tudo aquilo que você fez, joga no mar do esquecimento e nos dá a oportunidade de começar de novo. Nos dá a oportunidade de começar de novo. Pastor, mas eu já vivi muito, eu já sou de idade avançada. Jesus nunca estabeleceu nenhum tipo de idade para você nascer de novo. Ele disse que aquele que nascer de novo, esse sim, vai ser cidadão do céu. Então é necessário que nós venhamos a nascer de novo. E o sentido do batismo é o quê? Você mata o velho homem. Você oferece aquele velho homem, foi-se embora. Foi levado. E a partir daquele momento, quando você nasce de novo, quem se batizou nas águas do Shekinah sabe que nasce realmente aquela água gelada, né? Quando volta, você volta uma nova pessoa mesmo. Você sai mais leve, porque realmente você está. Você sai mais limpo, porque realmente você está. E você sai um novo homem e uma nova mulher. E a partir daquele momento, você trava uma luta entre a carne e o espírito. E todos os dias, você luta contra os desejos da carne. E todos os dias, você tem que mortificar essa carne e mostrar para ela que quem manda é o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo que fala com você. Então, todos os dias que eu ofereço a Deus um sacrifício vivo, que sou eu, todos os dias que eu resolvo fazer a vontade do Espírito e não da carne, eu estou matando a minha carne e oferecendo para Deus o meu sacrifício vivo. E a Bíblia diz que isso é o nosso culto racional. E esse é o nosso culto racional. Quando nós verdadeiramente cumprimos os mandamentos de Jesus Cristo, quando nós realmente entendemos, quando nós morremos como o batismo, com o mandamento de Deus, e quando nascemos de novo, começamos uma nova vida, uma oportunidade de começar de novo. E todos os dias até Jesus voltar vai ser assim. E o apóstolo Paulo fala aos romanos isso. Rogo-vos, pois, irmãos, por compaixão de Deus, que vocês ofereçam como um sacrifício vivo a vida de vocês. E esse será o vosso culto racional. Porque quando nós matamos a carne, nós fazemos na razão. O Espírito nos fortalece. O Espírito nos dá força. O Espírito Santo, ele sussurra ao seu ouvido, ao seu coração, dizendo para mim e para você o que nós não devemos fazer, não é verdade? Quando estamos prestes a errar, prestes a cair num laço de Satanás, o Espírito Santo fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, e isso nos dá força e a gente consegue vencer. Mas fazemos isso na razão. A gente escolhe não fazer, assim como nós escolhemos fazer. Assim como escolhemos pecar. A Bíblia diz que não veio sobre nós tentação senão humana. Deus, ele nunca vai permitir que eu ou você sejamos tentados em algo que a gente não suporte. Se caímos, é porque escolhemos cair. Se caímos, é porque o Espírito não pôde prevalecer contra a carne. Significa que o teu Espírito está fraco e você precisa fortalecer o teu Espírito. E oferecer todo dia o teu culto racional a Deus. A cada manhã, a cada oportunidade que você tiver, a cada situação que vier diante de você, você oferecer para Deus
o seu culto racional. Vamos mais para frente agora em Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o segredo de você oferecer ao Senhor o seu culto racional todos os dias. Nós temos que fazer, irmãos, com que Cristo vive em nós. Nós temos que fazer com que Jesus Cristo reine em nosso coração. Reine em nossas decisões. Reine na nossa casa, reine no nosso trabalho. Porque se nós não colocarmos Jesus como o centro da nossa vida, como o fundador da minha vida, como aquilo que me faz viver, como o ar que eu respiro, não vai ser possível eu oferecer para Deus o meu culto racional, não vai ser possível eu vencer todas as propostas de Satanás que vêm diante de mim. E todos nós somos tentados todos os dias. Cada um é tentado, cada um é atraído pelas suas próprias concupiscências. A Bíblia diz, Satanás coloca diante de mim aquilo que me chama atenção, aquilo que pode me derrubar. Satanás coloca diante de você aquilo que te pode derrubar. Ele não coloca aquilo diante de você que não te faz, não chama a sua atenção, ou não chama a atenção dos seus olhos. Ele coloca diante de nós aquilo que pode nos derrubar. E Deus pode nos dar o escape ainda mesmo assim. Então, quando nós não damos ouvidos ao Espírito Santo e quando erramos, essa palavra não se cumpre na nossa vida. Porque se essa palavra se cumprisse, nós poderíamos vencer todas as provações. Todas as provações, nós poderíamos estar diante de Deus. Nós poderíamos chegar diante do Senhor, viver em santidade, ter uma vida diferente. Mas por isso Deus nos trouxe aqui hoje, porque Deus quer nos dar esse alerta. Como tem sido o nosso culto racional a Deus? Como tem sido o seu culto racional a Deus? Aquilo que te move, a tua razão, o teu pensamento, as suas atitudes, as minhas atitudes. Quem tem prevalecido o espírito ou os desejos da carne? Quem tem prevalecido, quem tem dominado o seu pensamento? E o Senhor Deus nos trouxe aqui para esclarecer todas essas palavras para nós. Agora vamos voltar lá para Romanos, capítulo 12. E o apóstolo Paulo diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Quando nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso, nós podemos viver uma vida em santidade, irmãos. Uma vida agradável, uma vida santa. Uma vida que, mesmo que venham as provações, você tem a certeza de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Mesmo que venham as lutas, porque nós temos lutas diárias. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós temos que acordar cedo para trabalhar, para administrar a nossa vida, cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Todos nós somos iguais. A maioria de nós enfrentamos os mesmos problemas. Acredita? A maioria de nós enfrentamos os mesmos problemas. E, infelizmente, a maioria de nós caímos também nos mesmos problemas. E até quando nós seremos enganados pelas trevas? Até quando as trevas vão conseguir prevalecer na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa casa? Nós temos um adversário, irmãos, que se chama Satanás. E ele não brinca. E ele quer te destruir, ele quer me destruir. Essa semana mesmo, eu tive com o apóstolo, ele vai compartilhar com certeza. Ele teve um livramento na estrada. Ele estava vindo de São José, de uma consulta médica,
e do nada alguns bois entraram na frente dele, no nada, ele estava 100 por hora. E ele falou que segurou, até que ele conseguiu segurar o carro e os animais passaram. Deus em todo tempo, Ele quer cuidar de nós, em todo tempo Ele quer zelar pela nossa vida, em todo tempo Ele quer ter intimidade, relacionamento comigo, com você, como igreja. Só que nós precisamos estar santos para termos uma vida agradável e poderosa diante de Deus. E a Bíblia fala no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Quando é colocado diante de nós algo errado, nós não devemos nos conformar. Seja isso para benefício de si próprio, seja isso para benefício de qualquer outra pessoa, de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa, nós não devemos nos conformar com aquilo que é errado. Se é errado e vai contra os princípios de Deus, eu não posso me conformar. Eu não posso aceitar. Vou dar um exemplo de ministro. Se alguém começa a ministrar algo que não vem de Deus, eu não posso aceitar isso. Se é colocado diante de mim uma situação que eu sei que é ilícita, que não vem de Deus, eu não posso aceitar. O mundo jaz do maligno, a Bíblia diz. Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás tem dominado o sistema. Satanás tem corrompido os corações com poder, com dinheiro, com fama. Satanás tem enganado as famílias, Satanás tem enganado os jovens, os adolescentes. Satanás tem tentado afligir as nossas crianças. Satanás tem tentado destruir a humanidade e nos afastar de Deus. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, muitas vezes nós, como criaturas de Deus, nos conformamos com o sistema e nos conformamos com aquilo que é posto diante de nós. Seja a menor coisa que for, seja a menor situação possível, se é errado, não se conforme. Não aceite isso para você. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mesma razão que te leva a oferecer para Deus um culto racional todos os dias, a mesma razão que te move a vencer as vontades da carne, transforme ela. Transforme ela. Transforme ela em presença de Deus, em pensamentos santos. Transforme a sua mente em pensamentos santos. Uma coisa que Satanás tem feito nos últimos tempos, pelo menos até onde eu comecei a perceber, com certeza ele tem feito isso durante todo o passado e vai fazer até Jesus voltar, ele vai tentar nos enganar. Mas Satanás tem oferecido para nós uma vida errada, um mundanismo. Um mundanismo dentro da nossa casa. Mas a Bíblia não diz bem claro isso para mim. A Bíblia não diz que eu não posso, claramente. Não tem tanto problema assim. Só isso. Jesus me perdoa. Jesus não morreu na cruz para me perdoar? Então, mundanismo. Nós começamos a aceitar os pequenos erros na nossa vida. A gente começa a aceitar as pequenas influências de Satanás. E Satanás é sujo, ele joga sujo. Ele vem sutilmente nos oferecendo o mundo, sutilmente ele vem se infiltrando na nossa casa, nos nossos pensamentos. E tudo, meus irmãos, começa na mente. O pecado começa na mente. Porque ninguém é levado ao pecado se tiver em santidade, se tiver com a mente em Deus. Ninguém é levado ao pecado. Você pode ser tentado, mas você é tentado e você vence aquela provação. E tudo começa na mente. Satanás, ele começa a trabalhar na minha mente. Ele começa, de uma forma sutil, me oferecendo coisas e situações. E a minha mente começa a se corromper. E eu começo a aceitar, até porque a Bíblia não diz tão claro assim que eu não posso.
Já que a Bíblia não diz, então eu vou me aproveitar da situação. E o mundo vai se infiltrando na sua mente, no seu coração, e depois ali se infiltra na sua família, na sua casa, e Satanás vem com a destruição. E Satanás, de uma forma bem sutil, vem se infiltrando, vem nos enganando, mas hoje, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, nós sairemos daqui com a nossa mente renovada. Renovada. Irmãos, nós não podemos aceitar mais sermos enganados por Satanás. Se dissemos que somos filhos de Deus, temos que viver assim, como filho de Deus. Se somos da luz, temos que viver como filhos da luz e não das trevas. Se somos de Deus, temos que viver como filhos de Deus. Uma das coisas que Satanás vem nos oferecendo todos os dias são os prazeres. Os prazeres. Porque a Bíblia não diz tão claro assim, então isso acho que eu posso fazer. E aquilo te leva a um abismo, e a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. E aí não entendemos por que a nossa vida não consegue ter prosperidade, não financeira, eu digo uma vida próspera, de alegria, de paz, e também financeira, mas você ter uma vida em paz. Você chegar na sua casa e ter paz, você chegar a conversar com seus filhos e ter paz, você ter paz no seu trabalho, você ter paz na sua vida financeira. Satanás é sujo. E ele vem tentado destruir as gerações, e ele tem tentado me destruir, ele tem tentado te destruir também. Mas em nome de Jesus, através do Espírito Santo, nós vamos ter a nossa mente renovada e não vamos aceitar mais isso na nossa vida. Amém? Filipenses 4. Um pouco mais para frente, Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se há algum louvor, se há virtude, se o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso será glorificado com isso, que isso ocupe a sua mente. Que isso ocupe a sua mente, os seus pensamentos. Não caia nessa de Satanás, de que isso não tem tanto problema. Não é para tanto assim, hoje a gente vive debaixo da graça, então não é tão rígido assim. E dessa forma nós temos sido enganados. Com roubo, mentira, prostituição, orgulho, soberba, e Satanás sutilmente vem enganando, vem nos destruindo, vem minando, vem roubando de nós a paz. Só que nós não podemos nos esquecer que nós nascemos de novo, e que temos que oferecer a Deus um culto racional, e que Deus nos deu a oportunidade de nascer, e Deus nos deu a força, que é o Espírito Santo, uma promessa de Jesus para nós. Eu vou, mas o Pai enviará para vocês o Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo estará com você. Mais o anjo que o Senhor coloca para te guardar. Mais a escolta celestial que Deus dá ordem ao seu respeito num momento de guerra, num momento de trevas. E o próprio Jesus, a Bíblia diz que intercede por nós à direita do Pai. Ele é o nosso advogado, ele tá pronto a nos defender contra todas as ciladas de Satanás. E por que quando nós declaramos por fé que Jesus venceu a cruz, que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu as trevas, nós declaramos com toda a garra, não é verdade? Quando é ministrado isso sobre nós, a gente declara isso com fé, com ousadia. E por que quando diante da luta a gente não tem a mesma garra, diante do pecado a gente não tem a mesma determinação? E a gente esmurece e se entrega. E todos nós sabemos, irmãos, como eu já disse, o pecado ele não vem assim. Satanás ele vai minando. Ele vai colocando diante dos nossos olhos a prostituição. Ele é sutil. Ele coloca diante de você uma foto, uma imagem no Facebook.
Ele coloca diante de você um vídeo no WhatsApp. Ele coloca diante de você uma pessoa ou uma situação. E ele vai chamando a sua atenção para aquilo que ele quer te pegar. Ele vai armando ciladas para você até você cair em uma e ser destruído. Prostituição. Nós só podemos vencer a prostituição se nós renovarmos a nossa mente. Eu não posso afirmar, mas se eu não me engano, uma imagem para ser apagada da sua mente são entre 20 e 25 anos, se eu não me engano. A gente sempre ministra isso no encontro, mas eu não me lembro detalhes. Se alguém lembrar, me ajuda. Mas se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é isso. Uma imagem para sair da sua mente é entre 20 e 25 anos. Ou seja, se hoje eu acessar um site pornográfico, essa imagem vai demorar em torno de 20 a 25 anos para sair da minha mente. Aí vem a pergunta, será que eu vou ser capaz, sem o Espírito e sem uma renovação da minha mente, de vencer e esperar esses 20 ou 25 anos para essa imagem sair, ou nesse processo ainda eu vou me entregar mais uma vez? O pecado ele vai sendo gerado, ele vai sendo concebido. Ele vai sendo gerado até que ele é consumado. Até que nós caímos e somos enganados por Satanás. E muitas vezes, muitas situações de pessoas que caem e não conseguem voltar. Não conseguem voltar. Então, em nome de Jesus, não vamos esperar cairmos para a gente não conseguir voltar. Vamos sair daqui hoje com a nossa mente renovada e transformada. Vamos sair daqui hoje com a mente de Cristo, respeitando os princípios de Deus, respeitando a palavra de Deus, respeitando o conhecer Deus, o mergulhar em Deus. Abre comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Jesus, quando chamou os discípulos, Jesus, quando chamou os seus 12 discípulos, e ele disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus escolhe ali os seus soldados, os seus discípulos, e ele começa um tratamento direto com aqueles discípulos. E Jesus começa a ensinar e começa a passar para eles o céu na terra. Jesus começa a ensinar para eles como eles deveriam proceder no dia a dia, qual seriam os seus próximos passos. Jesus começa a instruir os seus discípulos como pensar, como agir. Jesus, quando estava para ser preso no Getsêmani, Pedro, pela sua personalidade, tentou agir e cortou a orelha do soldado. E Jesus disse para Pedro que não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. E ele coloca aquela orelha de volta e faz um milagre. Mesmo no seu adversário, aquele soldado veio para prender Jesus, mas Jesus sabia que era chegado o tempo dele e aquilo tinha que se cumprir. Jesus morrer na cruz por nós, ele sabia disso. O Pai enviou Jesus para isso, para morrer na cruz por nós. Mas antes, durante 3 anos, Jesus ensina os seus discípulos como proceder, como ter uma mente dele próprio. Jesus começa a ensinar os seus discípulos como proceder, como amar o próximo. Um novo mandamento o Senhor nos dá, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus começa a enfrentar e confrontar os fariseus da época. Jesus disse a todo tempo para eles que temos que conhecer a verdade.
E conhecendo a verdade, ela nos liberta, ela liberta a nossa mente, ela tira a nossa mente dessa escravidão mundana, de que muitas vezes a gente acha que não tem tanto problema assim. Irmãos, isso é uma frase do diabo. Porque muitas vezes nós colocamos isso como um pretexto para errarmos, ou para pensarmos, ou para falarmos. E muitas vezes nós estamos matando mais pessoas do que falando do que com uma própria arma de fogo. Às vezes você tem matado mais pessoas com a sua língua, Tiago 3 diz isso. Você tem destruído famílias, você tem quebrado história de famílias pela sua boca, pela sua língua. Ou pela minha língua. E se nós não atentarmos para cada ensinamento de Deus, se a gente não prestar atenção naquilo que o Senhor Jesus nos ensina em todo o tempo, se nós não ouvirmos a palavra de Deus como estamos ouvindo agora, e o Espírito tem falado ao nosso coração, se nós não colocarmos em prática tudo isso, nós não teremos uma mente renovada. Vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 30. Olha o que Jesus, esse é um discurso de Jesus. No versículo 12, Jesus diz, falou-lhes, pois, Jesus, e dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então são palavras de Jesus à multidão, aqueles homens que estavam com ele e a todos que ouviam. E no versículo 31, no 30, Jesus diz assim, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Muitos acreditaram naquela palavra de Jesus. Nicodemos, quando encontrou Jesus, o que Nicodemos disse? Olha, eu creio que você é o Filho de Deus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, porque ninguém faria tais sinais se não fosse por Deus. Isso é uma conversão, sabia? Nicodemos entende quem é Jesus, ele se converte. Isso é realmente entender o poder de Deus, e ele entende, ninguém faria isso se não fosse pelo próprio Deus. Então eu creio que você é o Filho de Deus. E Nicodemos tem a oportunidade de conhecer Jesus. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que engraçado, Jesus, ele faz uma pregação, ele faz o seu discurso, muitas pessoas acreditam nele e creem que ele é o Filho de Deus. E Jesus disse, se permaneceres na minha palavra, se vocês continuarem, se vocês viverem nisso que eu estou dizendo para vocês, verdadeiramente vós sereis os meus discípulos. Sabe o que vai fazer a diferença entre você e o mundo? É se verdadeiramente você permanecer na palavra de Deus. Todos nós temos uma oportunidade aqui de ouvir essa palavra, inclusive eu, porque eu fui o primeiro a ouvir, porque Deus falou e continua falando comigo. Mas sabe o que vai fazer diferença entre a minha vida e o mundo? E as trevas? Porque Jesus é a luz. É se verdadeiramente eu permanecer, se verdadeiramente eu obedecer os princípios de Deus. Aí sim eu serei um discípulo de Jesus. Porque Jesus disse que nós não somos desse mundo, Ele não é desse mundo. O reino dele é eterno, é no céu. Ele veio, ele estendeu o céu para a terra para nos salvar e para nos alcançar, mas o reino dele não é desse mundo. O Senhor Deus quer nos salvar, Ele quer nos tirar das trevas e nos colocar na luz, porque Ele é a luz do mundo, como nós lemos aqui no versículo 12. Ele é a luz do mundo, então Ele quer nos colocar na luz. E Ele quer afastar de nós as trevas, nos limpar, tirar tudo aquilo que Satanás tentou plantar na nossa vida, na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência, tudo aquilo que Satanás tentou semear no seu coração, o Senhor Deus chama ele para perto. O Senhor Deus, através de Jesus, nos chama para perto, nos limpa e transforma a nossa mente. E aí Ele nos diz, agora, filhos, se vocês permanecerem na minha palavra, na minha verdade, aí sim, vocês serão os meus discípulos. Aí eu verei que realmente vocês são os meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, no seminário de evangelismo, o Senhor Deus disse ao meu coração que nós temos a mente escrava, que a nossa mente é escrava, que nós somos levados por qualquer vento, somos movidos por qualquer situação, qualquer problema nos abate, qualquer provação a gente pensa em desistir ou em recuar. Mente escrava, não consegue entender o reino de Deus. Nós temos uma mente escrava e nós precisamos ser livres. E Jesus é a verdade. Quantos creem que Jesus é a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, aonde nós encontramos a verdade hoje? Alguém se arrisca? Na Bíblia. Aqui, tudo é verdade. Tudo aqui é verdade. Eu disse na Rede Jovem ontem, para os meninos e para as meninas, né? Que homem ou mulher que não lê a Bíblia, como que eu me referi mesmo? Esqueci. Não vale muito a pena? Acho que foi alguma coisa assim. Homem e mulher que não lê a Bíblia, infelizmente, irmãos, não tem muito valor. E nós sabemos disso, não é verdade? Muitas vezes Satanás coloca em nosso próprio coração que nós não valemos nada e que não temos valor. Mas a verdade que é Jesus sabe que nós temos um valor. E nós precisamos conhecer essa verdade para que nós venhamos ter um valor, para que a gente tenha princípios. E sabe qual é a primeira coisa que Satanás faz com a gente? Sabe qual é a primeira coisa que ele começa a fazer para semear na nossa mente um pecado ou para levar-nos à destruição? A primeira coisa que ele faz, ele te separa da Bíblia. Ele te separa do conhecer a Bíblia. Porque quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais livres nós somos. Irmãos, e eu não sei para vocês, eu imagino que não aconteça com todos, mas é muito difícil ler a Bíblia. Você separar um tempo para ler a Bíblia é difícil. Se você não disciplinar, se você não doutrinar e mostrar a carne, eu preciso ler a Bíblia, o meu espírito precisa estar fortalecido e eu vou ler a Bíblia. Se nós não fizermos isso, nós não lemos a Bíblia, nós não conhecemos Deus. Irmãos, e existe uma profundeza, há uma riqueza, há um tesouro para nós aqui nesse livro que nos faz viver e nos faz vencer. E nós continuamos a ter uma mente escrava porque não conhecemos a Bíblia, não conhecemos Deus. É necessário que nós conheçamos Deus, é necessário que a gente busque conhecer a verdade. Paulo diz aos romanos, como nós acabamos de ler, nós precisamos ter uma mente renovada. E como se renova uma mente? Como a gente pode ter uma mente diferente? Se é uma mente renovada, é porque existia algo. E ela precisa ser renovada. Ela precisa ter alguns princípios novos. E esses princípios antigos, é o mesmo princípio que entrou no Éden. Desde Adão, esses princípios mundanos vêm nos cercando, vêm nos seguindo e vêm fazendo cada um de nós tropeçar. Mas quando nós começamos a conhecer a verdade de Deus, quando nós meditamos na Bíblia, nós não nos entregamos à prostituição, nós não nos entregamos à mentira, à fofoca e assim por diante. É necessário que nós venhamos renovar a nossa mente através da palavra. E quando eu estava preparando essa palavra, nos últimos tempos, Deus colocou muita sede, muita fome da palavra no meu coração. Muita mesmo. Eu tenho lido bastante, eu tenho bastante, não o suficiente ainda, porque se preciso ler mais, mas eu tenho buscado muito conhecer Deus através da Bíblia. E enquanto hoje à tarde eu preparava a palavra, eu falava com Deus e eu falava, Deus, a gente precisa ter uma mente renovada. E eu sei que a minha mente, ela não vai ser renovada simplesmente em 2 horas no culto. Nesses minutos que nós temos de ouvir a palavra, não vai ser renovada aqui, mas ela pode começar. Como Jesus acabou de dizer para nós, se permanecemos na verdade, aí sim seremos discípulos.
E eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Ah, mas eu já tenho 20 anos de igreja, 15, 10, 5, 1 ano, 2 meses, não tem problema. Nunca fui à igreja, não tem problema, eu quero orar por todos. Inclusive por mim e pedir para Deus isso. Para que a gente tenha uma mente liberta, irmãos. Que a gente venha conhecer a Bíblia. Que a gente venha conhecer Deus. De repente você tem um desejo de ser um líder de célula, ou um pastor, ou um evangelista. É necessário que você conheça a Bíblia, é necessário que eu conheça. Como eu posso pregar algo de mim mesmo? Quem sou eu para pregar algo de mim? Tudo que nós estamos falando aqui vem de Deus, vem da Bíblia. Então é necessário que a gente conheça o nosso Deus, que a gente entenda e renove a nossa mente através dessa palavra. Jesus diz, no versículo 32 aqui de João, e conhecereis a verdade. Vocês vão conhecer a verdade, vocês vão se aprofundar nela. E a verdade trará liberdade para cada uma de nossas mentes, em nome de Jesus. Então eu peço ao Pai que, nesse momento, o Espírito Santo comece a ministrar o seu coração, como Ele ministra o meu. Para que realmente você queira uma mente transformada. Irmãos, se nós não conhecemos Deus, se nós não orarmos, se nós não lemos a Bíblia, se nós não temos um relacionamento com Deus, a gente não consegue chegar muito longe. A gente não consegue chegar muito longe. Eu sempre digo para os jovens, o jovem ele chega numa idade, ele vem da transição da adolescência, que já é um grande conflito, e depois ele sai da juventude, como eu sempre digo, para virar hominho, Começa a ter os conceitos, o pai começa a cobrar mais, se não cobra, deveria. Cobre do seu filho para que ele seja homem, pela sua futura nora, é isso? Pela sua futura nora, ensina seu filho a ser homem mesmo, de verdade. E os pais de meninas aqui, inclusive, eu agradeço. Quando você vai viver nas transições, há um conflito na nossa mente, e eu sempre falo que jovem que não tem relacionamento com Deus, passa 5, 10 anos, vive do mesmo jeito. Isso é comprovado, porque eu vejo. E digo por mim, porque muitas vezes que eu deixei de me relacionar com Deus, eu não cheguei a lugar nenhum. Nós precisamos ser libertos disso, porque Deus tem coisas novas para nós, Deus tem desafios novos para vocês. Nós somos uma igreja apostólica, uma igreja que tem o desejo de avançar, de conquistar. E Deus tem te chamado para isso. Deus tem te chamado para ser um missionário, Deus tem te chamado para ser um pastor, um líder de célula, um líder de ministério, um levita. Deus tem te chamado para isso. Mas a sua mente não te deixa avançar, porque os seus conceitos mundanos não permitem. Não, pastor, o dia que acontecer isso na minha vida, aí sim eu vou estar livre. Quando eu tiver a minha vida financeira estável, aí você nunca vai chegar. Porque quanto mais você tiver, mais você vai gastar e você sempre vai querer mais. Não, quando eu chegar nesse ponto, eu vou me dedicar ao Senhor. Infelizmente, eu quero dizer para você que você não vai chegar nesse ponto. Porque você só vai chegar a esse ponto se você estiver no centro da vontade de Deus, se dedicando ao Senhor em todo o tempo. E vai passar 5, 10 anos, você vai olhar para trás e você vai ver os seus irmãos, os seus amigos prosperando, tendo uma vida santa, com a mente diferente. As pessoas dizem as coisas que você não entende. Jesus disse, eles não podem compreender o que eu digo. Eles não conseguem, o coração não recebe essa palavra, a mente está presa. Então, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje, através dessa palavra, dessa verdade que se chama Jesus Cristo, que nós saiamos daqui libertos em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Se o Ministério de Louvor puder me ajudar. Romanos 12, versículo 21, eu vou ler para vocês, um pequeno trecho, um pequeno versículo mais poderoso. Jesus ele disse que ele é a luz do mundo,
e que existe um mal que se chama Satanás que tenta nos rodear. E muitas vezes Satanás, ele usa pessoas, situações, para tentar nos ferir, e nos abater e nos destruir. Muitas vezes. Alguns até deixam de seguir a Jesus por homens, né? Muitas pessoas deixam de olhar para Deus porque olham para homens e são levados por situações. Mas se nós temos a nossa mente firmada em Cristo, o nosso Salvador, se nós temos a nossa mente firmada em Jesus Cristo, nada pode me afastar de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. 2 Coríntios, versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há um Deus nesse século, um Deus com D minúsculo. Há um Deus desse século que tem cegado, tem feito com que a gente não conheça Deus, tem cegado o nosso entendimento, tem colocado a preguiça, tem colocado outras prioridades para a nossa vida. Mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar hoje, e você vai se comprometer com Deus, em sair daqui hoje, e fazer um plano de leitura da Bíblia. Ah, pastor, mas é novembro, né? A gente está em novembro. Já é novembro, vou esperar janeiro, né? Daí eu começo certinho. Isso aí é do diabo também. Isso não é de Deus, não. É igual o regime da segunda. Não espera a segunda, começa logo naquele dia que você pensou. Não, eu vou esperar agora, fim do ano, festa, sabe como que é, né? Natal, Ano Novo, não vou ter muito tempo. Não espera, não espera. Eu faço um desafio para você. Tá difícil a vida? Tá difícil ter uma mente limpa? Tá difícil viver? Tá difícil chegar a um final? Tá difícil de pensar? As tribulações têm sido terríveis. Eu faço um desafio para você, um desafio de Deus, porque eu não sou nada, não sou ninguém, mas eu sei que Ele está comigo. Eu faço um desafio: comece a ler a Bíblia, comece a conhecer Deus, e em poucos dias a sua vida vai mudar. Em poucos dias. Eu ouso dizer que se não no mesmo dia. Mas faça um voto ao Senhor de verdade. Quantas pessoas a gente tem aqui dentro hoje? Quantos aqui poderiam estar conhecendo cada vez mais, e eu inclusive não poderíamos estar conhecendo mais Deus? E temos uma mente diferente, e falamos a mesma língua, e temos as mesmas prioridades, e olhamos para o alto juntos. O problema é que às vezes há choque de opiniões e de pensamentos, porque uns olham para o alto e outros olham para baixo. Uns olham aqui nesse plano, outros olham nesse plano, outro nesse, e aí não chega numa conclusão. E não só na igreja, às vezes no casamento, um julgo desigual. Às vezes teu marido tem buscado, lido a Bíblia e tem sonhado, puxa, como eu me refiro à minha esposa, puxa amor, eu queria tanto fazer isso, aí você, não sei. O seu marido está sonhando as coisas de Deus, a gente poderia ter uma célula aqui em casa. Não, Deus me livre, célula aqui em casa, não, de jeito nenhum. Ou vice-versa, sua esposa está sonhando com ministério, querendo se envolver com Deus, e você está olhando para a terra, está com a mente escrava, não consegue sonhar os sonhos de Deus. Mas, se você quiser, o Senhor Deus tem uma proposta de mudança para você hoje. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.